Esse pensamento, muitas vezes, né, conformista, assim, que eu sempre chamo, é o meu dia a dia do consultório, né? Como a doutora Érica comentou, isso vem muito dessa cultura que a gente tem e que, pelo menos aqui na minha, né, aqui no ambiente em que eu vivo, eu tento mudar e tenho colegas que estão tentando mudar também. A menina ali de 13, 14 anos começou a menstruar anticoncepcional, né? Então, 10, 11, 12, anticoncepcional, né? Ela chega na frente do ginecologista, ele não pergunta nada, toma isso aqui que é bom, né? Isso aqui vai melhorar a tua espinha, vai tirar a tua cólica, né? Então, e aí ela já começa a usar esse contraceptivo ali com contraceptivos hormonais, né? Ali com 12, 13 anos. E aí ela chega lá, né, nos seus 20 e poucos anos, às vezes 30 anos, quando ela quer ser mãe, né? E ela tá usando aquele método contraceptivo há 15 anos, 10 anos, né? E aí vem muito dessa coisa assim, me falaram que eu tenho ovário policístico, né? Então, acho que cabe uma das coisas que eu sempre faço, assim, em consulta médica peraí, vamos lá. Então, vamos sentar juntas, vamos ver se você realmente tem isso, né? E vamos botar um fim, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer para melhorar isso, né? Ter dor na relação sexual não é normal. Ter TPM intensa, né? Que chega à beira da doença mesmo, não é normal. Cólicas intensas não é normal, né? Então vamos tentar aí ver o que está acontecendo. Mas o anticoncepcional ele é ótimo para mim, porque me falaram que se eu parar eu vou ter muita cólica, eu vou ter muita espinha, eu vou sangrar demais. Mas calma, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes. Você agora já é mulher adulta, né? A mulher adulta, ela não tem espinha igual a acne, né? Igual a menina adolescente. A mulher adulta, ela não tem cólica igual a adolescente. Claro que quando a gente faz, né? De repente, a troca desse método contraceptivo, vai ter um período de adaptação, né? Eu sempre falo, os nossos ovários, eles estão dormindo quando a gente toma métodos contraceptivos hormonais, né? E uma hora eles vão acordar. E quando eles acordarem, eles vão brigar por aqueles anos todos que eles não puderam produzir os próprios hormônios. Então, no começo a pele dá uma piorada, oleosidade de cabelo, enfim. Porém, né, essa paciente vai voltar a ciclar e vai realmente se descobrir, né? Nós, ginecologistas, pelo menos eu, né, não sou contra o uso de métodos hormonais, porém, eles precisam ter uma indicação, né? Uma paciente com uma endometriose profunda, que ela tem muitas dores quando ela menstrua, ela realmente precisa ficar sem menstruar, é o tratamento para isso, né? Então, assim, entender o que está acontecendo, entender, né, se aquilo ali realmente é necessário. E eu sempre falo, esse conformismo a gente vê muito quando vai fazer, de repente, a opção do método contraceptivo. Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, no teu caso, você não tem contraindicação a nada. Então, você poderia optar por uma pílula, uma injeção, um implante subdérmico ou um dispositivo intrauterino. Daí elas ficam, tá, doutora, mas o que eu devo usar? Né? Assim, falta um pouco às vezes, porque elas foram criadas nesse método assim que chega na frente do médico e ele diz tem que usar tal coisa, Querem, né? não facilitam a elas pensarem. Não, me diga o que eu tenho que pensar, né? Me fala para mim. Exatamente. Então eu sempre falo, eu posso fazer um top 3, mas quem vai escolher vai ser você, né? Então, a mesma coisa com isso que você comentou a respeito, enfim, de cólicas, de dor, de tudo isso, né? Uma coisa que a gente enfrenta muito hoje em dia no dia a dia do consultório é a síndrome dos ovários policísticos, né? Muitas pacientes, elas têm esse diagnóstico, às vezes na infância, na adolescência, que não é real, né? E aí, então, a gente tem que separar o que é um ovário policístico de uma síndrome dos ovários policísticos, né? Muitas vezes ela teve um achado no ultrassom de ovários policísticos, mas ela não tem a síndrome, né? Então, para ela ter a síndrome, ela precisa ter, né, esses ovários a ultrassom policísticos e outras características, né? Presença de pelos, acne, enfim, ciclos menstruais irregulares, geralmente ciclos longos, né, em que ela menstrua a cada
6 meses, 1 ano. Então, e aí elas vêm com essa história. Ah, mas eu já uso anticoncepcional, né? Então, isso é uma coisa que eu bato na tecla no, né, Instagram, rede social, né? Para quem eu posso, para as pacientes, anticoncepcional não é tratamento para síndrome dos ovários policísticos. Não é. Não é. O tratamento é mudança de estilo de vida, né? Perder gordura corporal, praticar atividade física, né? Buscar uma vida mais saudável. O anticoncepcional, muitas vezes, ele vai estar ali para proteção do endométrio, para outras coisas, né? Mas a hora que você parar o anticoncepcional, você ainda vai ter a doença se você não mudou o seu estilo de vida. Então, a gente tem essa questão assim, da ciclicidade, do conformismo em muitas e muitas doenças, né? E aí, cabe a nós assim, passar essa informação, tentar ajudar e, enfim, né? Esse período que a gente chama de menacme, né? Que fica entre a menarca e a menopausa. Nesse período, muitas coisas vão surgir, né? Então, a gente vai ter pacientes com endometriose, pacientes com síndrome dos ovários policísticos, pacientes saudáveis que vêm para a rotina ginecológica e vamos ter as gestantes, né? Que nessa fase, geralmente, que a mulher começa a pensar em quem planeja, né, uma gestação. Geralmente, a gente sabe que hoje em dia a gestação ela acaba acontecendo um pouco mais tarde por conta do trabalho, né? Então, eu trabalho com a parte de infertilidade, então a maioria das minhas pacientes quer engravidar com 37, 38, um pouquinho mais tarde. E então aí, né, para ajudar essas mulheres. Uau, então muito bom essa tua fala, porque assim, não precisa ser tão fatalista e tem algo talvez aí relacionado com um pouco de eu assumir responsabilidade pela minha saúde, né? De assim, não, de levantar talvez essa pergunta, né? Será que é tão normal assim ter essa enxaqueca exacerbada, essa dor abdominal, né? Assim, extenuante que eu não posso fazer absolutamente Sim. nada, quer dizer, e você dizer assim, olha, ter cólica é normal. Agora, assim, ao ponto de você, né, chegar, talvez muitas vezes, né, algumas desmaiar mesmo e tal, isso não é tão normal assim. Ouça teu corpo, aparentemente você está me dizendo isso, doutora. Sim, e o que acontece muito, assim, hoje em dia as pacientes, elas vêm na consulta, elas querem dosar os hormônios, dosar as vitaminas e elas querem uma medicação, né? Geralmente elas querem isso. E aí hoje a gente parte muito da medicina integrativa, né? De voltar para o básico. Então, assim, ela quer usar enfim, um suplemento, uma medicação, mas assim, você bebe água? Quantas horas, né, por noite você dorme? Né? Como está a sua saúde sexual? O básico, né? Como que é a tua alimentação? Então, eu sempre gosto bastante dessa questão multidisciplinar, sempre encaminho minhas pacientes para nutricionista, né, psicólogos, fisioterapeuta pélvico. Acho que a gente está aí para somar cada um, né, na sua área. Mas assim, as pacientes, elas muitas vezes elas esquecem do básico e elas já querem um exame, uma medicação, e elas bebem 500 ml de água por dia, né?